tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Cristina Vilela, eu sou a coach do projeto e site Meu Projeto de Vida e hoje eu venho trazer para vocês um tema bem interessante que é como a gente está motivado dia a dia. Então eu vou deixar para vocês 3 atitudes, 3 dicas, 3 hábitos que se você aplicar todos os dias você vai ficar motivado instantaneamente. Para vocês que estão vendo o vídeo, eu estou fazendo um mapa mental. Para vocês que estão só no áudio, talvez eu fale sobre esses tópicos, mas para vocês poderem facilitar, a gente está gravando também em áudio, para você poder ouvir do seu celular ou no seu computador enquanto faz alguma atividade. Então, 3 atitudes que farão você ficar mais motivado agora. Um primeiro tópico que eu acho muito interessante é pensar, veja e mostre para outras pessoas o lado positivo das coisas pelos quais ela está passando. Então, como é que é isso, né? Ver um outro ângulo da coisa, né? Por exemplo, aqui, a sua própria experiência. Pense como você poderia fazer diferente naquela situação. Quando você ajuda uma pessoa a descobrir um novo ângulo de saída, de solução, de uma nova perspectiva sobre aquele mesmo fato, você vai treinando o seu cérebro para também sair desse problema. Quando você pensa nos seus próprios, você também pode pensar nisso. Se eu fosse uma amiga, um amigo que fosse me aconselhar nessa situação agora, como eu poderia fazer? O que ele me diria? O que ela me aconselharia? Como eu encontraria uma solução? E respire um pouquinho, se acalme um pouquinho e deixe vir naturalmente, porque de repente a solução vem instantaneamente. Às vezes ela vai levar um tempinho. Cada um tem seu tempo para poder sentir e metabolizar aquele sentimento. Quando a gente está falando de uma experiência própria, quando a gente está falando de um assunto que às vezes nos magoa profundamente, às vezes momentaneamente um pouquinho complicado sair dessa situação. Mas ao mesmo tempo, a própria chave da solução está em você parar um pouquinho, respirar e pensar, se eu fosse esse meu amigo, se eu fosse essa minha amiga, o que ela diria? E se eu pudesse ver esse problema de fora? E se eu saísse desse sentimento e olhasse ele com um novo olhar, com uma nova visão, sem tanta emoção? Com certeza ali vocês vão encontrar uma solução. Uma outra maneira para a gente ver o outro ângulo da história é dar exemplo de pessoas que superaram e que você conheça. Por exemplo, eu lembro muito do Ayrton Senna nas minhas situações de vida, de dificuldade, né? E é lógico que se hoje eu estou aqui falando para vocês sobre motivação, é porque eu tive que praticar isso comigo. E eu vou dividir aqui com vocês vários os momentos, as situações que eu passei, que eu tive dificuldade, que eu tive dúvida, que eu não estava meio desanimada, estava triste, estava até de repente depressiva. Então, todas essas dicas que eu estou dando para vocês agora, hoje em dia eu aplico ela sempre, porque isso realmente virou quase que um amuleto de sorte para mim. Sorte por quê? Porque eu consigo encontrar a solução mesmo vivendo alguma situação meio conflitante. E o Ayrton Senna, como eu estava falando para vocês, é muito importante para mim, porque, olha, eu sei de uma história dele, eu ouvi até do técnico dele na época, o Nuno Cobra, que ele falava assim, eu não gosto de correr. E o Nuno Cobra falava, mas Ayrton, se você correr, você vai melhorar sua performance nas corridas. E ele falava, tudo bem, eu entendo isso, mas isso não me motiva a correr. E o Nuno falou, tá, tudo bem, isso é um problema, né? Então, imagina você ganhando todas as corridas. Imagina você subindo no primeiro lugar todas as vezes que você entrar no teu carro, você sair na pole e também ganhar. Isso te motiva a correr? Opa! Então, nesse momento, o Ayrton Senna mudou a perspectiva que ele tinha de correr. Isso não quer dizer que ele começou a amar correr, mas ele tinha um motivo que mobilizava as energias dele para ele correr. Então, para mim, particularmente, é o Ayrton. Descubra em você, pense em você.
E tem uma coisa interessante, né? Quando a gente ajuda os outros a encontrar uma solução, a gente fica hábil também para encontrar a nossa própria solução dos nossos problemas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Outra possibilidade de mudança de ângulo é recordar os fatos, as pessoas e situações de superação. Eu posso pegar o próprio Ayrton como exemplo, mas a gente pode pegar tantas pessoas aí no Brasil. Por exemplo, algumas mães que com dignidade, com luta no dia a dia, por exemplo, no Rio de Janeiro, conseguem fazer com que seus filhos tenham saúde, tenham escola, tenham dignidade, apesar de repente morar numa casa mais humilde ou não ter tantos bens materiais, mesmo assim ter dignidade. Ou uma mãe lá no Nordeste que faz a mesma atitude, ou um pai que assume toda a família porque de repente a família já faleceu. Esses exemplos de situações de superação a gente encontra muito nos esportes. De repente você é fã de algum esporte, pensa, lembra, procura buscar na sua memória alguém que seja um exemplo para você e quais eram as atitudes dessa pessoa. Vai lá ler alguma história sobre essa pessoa, vai assistir um filme que fala sobre as atitudes. Eu lembro, por exemplo, do Oscar, jogador de basquete. Ele falava muito que o pessoal achava que eu era bom e que era sorte eu fazer muitas bolas lá de 3 pontos. Mas só que ninguém me via que depois que terminava o treino, eu ficava mais ou menos 1 hora, 1h30 tentando a cesta de 3 pontos. E quantas vezes ele errou? Você sabe? Eu não sei. Mas eu garanto para vocês que ele deve ter feito vários erros, deve ter cometido vários erros. Só que na hora do jogo, a prática, né, o treino, a habilidade, o tentar, fez com que ele fosse evoluindo e virasse o nosso Pelé do basquete, não é? Vamos para outra atitude interessante, que é valorizar e elogiar os avanços positivos que alguém faça, uma pessoa faça. Então, pensa na sua esposa, ou pensa no seu marido, pensa na sua namorada, no namorado. O que ela fez de bom? Estava um café delicioso que fez para você, ou comprou aquele pão que você tanto queria, ou trouxe uma flor de algum lugar, mesmo que não tenha sido comprada. Teve uma atitude gentil a qual você gostou. O elogio é a forma, psicologicamente falando, mais forte de vincular a pessoa àquilo que você deseja que ela sempre faça. E aqui nós estamos, é interessante lembrar para vocês desse aspecto psicológico que eu acho muito interessante. Nós somos seres humanos que nós acostumamos, né, com o hábito do dia a dia. Como tem uma frase interessante que fala que é o hábito que faz o monge, é mais ou menos por aí, né? Se você se acostumar a elogiar, eu te garanto que você vai ver mais pontos positivos da sua esposa, do seu marido, muito mais pontos positivos nos seus filhos do que negativos. Tudo bem, eles podem até estar lá, os filhos, com algum probleminha na escola, mas ele pode ser até ruim, ou ela, na matemática, mas de repente ele é excelente no português, em física ou em artes. Então, elogie. O elogio, ele muda a perspectiva, ele muda o sorriso de um dia. Falar um bom dia é um elogio. Sabiam que falar bom dia é um elogio? Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês já saibam, eu estou morando aqui em Portugal, aqui na Europa, e esses dias eu li uma frase muito interessante num café aqui que falava assim: um café, €1,50. Bom dia, um café, €1. Bom dia, por favor, um café, 50 centavos. Então, mais ou menos o que eu entendi do que estava nessa placa lá no café era que a gentileza gera gentileza, como o nosso poeta aí, Gentileza, falava, que o bem atrai o bem, e o elogio também atrai elogio e muda o dia. Mesmo que o dia esteja chuvoso, se você falar, nossa, que bom que está chovendo,
Que bom que está chovendo porque as plantas precisam, a natureza precisa, eu preciso, porque a gente vive, precisa da água, não é? Então, elogiar o dia ou o que está acontecendo não precisa ser só a coisa ou alguém, o evento que está acontecendo, né? Elogiar seu vizinho, muito bom dia, nossa, como você está bem hoje. Antigamente a minha avó diria isso, que minha avó já é falecida, mas eu tenho ela também como uma pessoa que eu sempre lembro em situações assim, e ela sempre via o lado positivo de tudo, mesmo nos momentos mais tristes dela. Tem até uma história interessante para contar para vocês sobre isso. Meu avô morreu muito cedo, morreu aos 35 anos de idade, e ele teve alguns problemas de saúde antes, ficou alguns anos bem acamado, e eles tiveram 14 filhos, né? Naquela época, uma época onde procriar era interessante, era imprescindível, até para povoar o nosso país, o Brasil. Então, veja bem, uma mulher sozinha, com 14 filhos para poder criar. E ela sempre... Eu nunca vi minha avó triste, gente. Eu nunca vi minha avó abalada. A gente viveu na família situações difíceis. Eu tive um primo que foi assassinado, tive um primo que morreu com leucemia, uma tia que morreu com insuficiência renal. Quer dizer, nós tivemos momentos tristes, mas em todos os momentos a minha avó era a fortaleza. E isso eu guardo com muito carinho, né? Então, veja bem, às vezes você elogiar o vizinho, você não sabe onde isso pode parar, não é? Você não sabe se de repente aquele dia ele ou ela está se sentindo triste e aquele elogio, nossa, que coisa boa receber que eu estou bem hoje, né? Nossa, bonita sua bolsa, ai, fico feliz em te ver, muito bom dia, vejo você disposto. Elogie, encontre alguma coisa para elogiar. Lá no seu local de trabalho, com seu chefe, seus colegas de trabalho, eu sei que às vezes a gente tem algum chefe meio chato ou meio ranzinza, mas é aí que tá. O elogio, eu tô para ver alguém fazer cara feia para alguém que está sorrindo, né? O sorriso abre portas, né? A simpatia, desde que ela seja verdadeira, né? Eu tô aqui dizendo para vocês valorizarem e elogiarem, mas assim, com honestidade, né? Com franqueza, não é para puxar saco de ninguém, né? Mas de repente, olha, seu chefe pode ser ranzinza, mas ele pode ser um excelente profissional, ele pode ser honesto, né? Ele pode ser uma pessoa que ele é pontual, que ele é organizado. De repente alguma coisa que você não é, mas que você aprende com ele ou com ela. E olha, isso muda completamente o seu dia. E você vai ver que você vai ficando mais amigo das pessoas. E para terminar esse tópico dessa atitude de valorizar e elogiar, a você também. Mas como é que eu vou me elogiar? Olha, simples. Vai lá na frente de um espelho, olha para você com muito carinho, com muito respeito, com muito amor incondicional, olha lá no fundo dos seus olhos, no fundo da sua alma e diz: eu me amo, eu me aprovo, eu gosto de mim. Hoje o seu dia vai ser maravilhoso, já está sendo. Eu estou aqui, estou vivo, respiro. Encontre aspectos da sua vida que você pode valorizar. Eu já cheguei até aqui. Tem uma música muito legal do Cidade Negra que falava assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhões de milhas antes de dormir. Então é por aí. Só a gente sabe, né, cada um de nós, o que nós percorremos, o que nós fizemos para estarmos até aqui hoje. Então, faça isso. Olhe para você com amor, com carinho, com respeito. Eu tenho certeza que isso vai mudar e vai te deixar muito mais motivado, motivada, muito mais a fim de ter um dia maravilhoso e fazer seu dia maravilhoso. E para fechar com chave de ouro, por último aqui, e não tão, ou talvez seja o mais importante, que é uma atitude de oferecer ajuda para solucionar um problema para alguém, mostrando para esse alguém um outro lado, né? Essa nova perspectiva, um novo ângulo de visão dessa mesma situação. Quando a gente ajuda os outros, eu falei até um pouquinho disso no primeiro, a gente está ajudando a gente mesmo, né? Alguém que está com saudade, mas está triste, né? Fala com essa pessoa, conversa com essa pessoa, mostra algum exemplo seu. Se for você que está com saudade
só nós que falamos a língua portuguesa entendemos, né? O sentido e a extensão dessa palavra. Ela é tão profunda, mas geralmente quem sente saudade, por exemplo, eu citei para vocês da minha avó, né? Minha avó já faleceu, eu tenho realmente muita saudade dela, mas veja bem, sentir saudade eu não percebo como ruim. Eu vejo que essa saudade, ela pode até embargar minha voz, mas é tão bom lembrar das coisas boas que ela deixou, da marca que ela deixou, do exemplo que ela deixou. Então, a minha avó tinha uma outra frase muito interessante, que ela falava assim: saudade sim, tristeza não. Isso ela disse assim, praticamente alguns meses, semanas antes de falecer, porque ela sentia que já não estaria perto da gente. Então, tudo bem, é normal saudade, mas tristeza não, porque ela teve uma boa vida, ela viveu o que ela queria, ela curtiu os momentos, cada momento com muita felicidade, ela sempre foi o nosso pilar. Então, esse exemplo fica, né? Então, por exemplo, se a pessoa está desanimada, né, conte em algum momento que você já ficou desanimado ou desanimada, e como é que você deu a volta por cima. O que você fez? Você botou uma música, foi lá e dançou. Você botou uma música pra cima e dançou. Você botou uma música e cantou. Eu tô no trânsito, tô aqui estressado em São Paulo, preso, um monte de gente buzinando, moto de um lado, moto do outro, pessoal me fechando. Bota uma música alegre, que te motiva. Bota palavras interessantes para você ouvir de afirmação lá dentro do carro. Bota numa AM ou numa FM que tenham palavras que enobrecem. Ouça coisas que te elevam. Escolha, você tem esse poder, não é? Se a pessoa está sem rumo, não sabe para onde vai, dê os seus exemplos. Fala o que você já fez, como é que você saiu daquilo lá. Um dia que você estava lá, assim, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, para frente, nem sabia se haveria para frente, para trás. Olha quantos exemplos, volto a repetir, que nós temos no nosso país, no Brasil, de pessoas que saíram do nada e se fizeram. Eu lembro de uma história de um senhor, que agora eu não me recordo muito bem o nome, mas talvez até você se recorde. Ele morou com a esposa debaixo de ponte. E eu acho que, se não me engano, com R$20 ele fez R$100.000. E ele construiu, vamos dizer assim, um império a partir desses R$20. E hoje em dia ele dá até cursos e palestras motivacionais. Esse é o que me veio agora. Mas você tem certeza, tem aí outros exemplos, de repente, ao seu lado, de repente você. Quantos exemplos a gente tem de pessoas de superação? Você pode ser uma delas. Então, pessoal, eu espero que para vocês hoje essas 3 atitudes que eu falei tenham feito vocês olharem para a vida com mais luz, com mais energia, com mais foco, com mais determinação. E em breve eu vou estar aqui fornecendo para vocês um pouquinho mais de dicas e possibilidades de melhoria e agregando valor para a vida de vocês, tá bom? Espero continuar mantendo contato com vocês aí, ok? Felicidade sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.